Olá galera, estamos aqui para mais uma aula de física, continuando nosso estudo acerca de processos que envolvem temperatura. Estudamos termometria, depois calorimetria, dilatação e hoje iremos trabalhar sobre os gases, como a temperatura pode influenciar nos gases. É um assunto basicamente, oficialmente da química, porém a física também trabalha com ele. Então, alguns conteúdos aqui dessa aula eu vou trabalhar de uma forma mais superficial, porque vocês vão ver quando vocês estiverem trabalhando com um professor de química. Mas bem, quando eu falo de estudo dos gases, o que eu quero falar? O estudo dos gases compreende a análise da matéria quando se apresenta no estado gasoso, sendo este o seu estado termodinâmico mais simples. Um gás é composto por átomos e moléculas, e nesse estado físico, um sistema apresenta pouca interação entre suas partículas. Por que pouca interação? Porque, lembra que quando está no estado sólido, as partículas estão bastante agrupadas uma com a outra. No estado líquido, elas estão agrupadas, mas conseguem se movimentar. No estado sólido, elas estão totalmente afastadas, tentando uma se afastar na outra. A quantidade de energia que elas têm é muito grande. Então não tem muita interação entre uma, elas se chocam, elas ficam próximas até uma da outra, passa próximo, mas elas estão em constante movimento. Por exemplo, quando você borrifa um perfume, depois de um determinado tempo, quem está do outro lado consegue sentir. Por quê? Porque as partículas estão sendo transmitidas, o gás ali formado pela vaporização do perfume está se expandindo por todo o ambiente. Devemos notar que um gás é diferente do vapor. Normalmente consideramos um gás quando a substância encontra-se no estado gasoso em temperatura e pressão ambiente. Que é isso? Por exemplo, eu posso falar que a água pode se tornar um gás? Não. Por quê? Porque no estado ambiente a água vai ficar no estado líquido. Para eu transformar a água para o estado gasoso, eu tenho que dar uma temperatura, alcançar 100 graus Celsius, aí sim é que ela vai se transformar no estado gasoso. Porém, quando ela se transforma, eu não chamo ela de gás, eu chamo ela de vapor. Gás é aquela substância que no temperatura ambiente já está na forma gasosa. Por exemplo, o oxigênio, o gás oxigênio, o dióxido de carbono, o gás metano, o gás butano. São aqueles elementos que na nossa temperatura, por exemplo, se agora está fazendo uns 30 graus Celsius, nessa temperatura eu estou respirando o O2, que é o gás carbônico. Estou expirando, estou liberando o dióxido de carbono, o CO2. Então, esses daí são considerados gases. Por quê? Porque está no estado gasoso na temperatura ambiente. Já a substância que se apresenta no estado sólido ou líquido em condições ambientes, quando estão no estado gasoso, são chamadas de vapor. Foi o que eu expliquei para vocês. Se eu tenho um sólido ferro, eu aqueço esse ferro muito até chegar a alta temperatura que ele entra em vapor de ferro. No estado gasoso. É gasoso, mas não é um gás, é um vapor. Vapor daquele sólido ou líquido que foi vaporizado. Quais são as variáveis, então, que eu vou trabalhar quando eu falo de um gás? Podemos caracterizar um estado de equilíbrio termodinâmico de um gás através de variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Quando conhecemos o valor de duas das variáveis, podemos encontrar o valor da terceira, pois elas estão interrelacionadas. Primeira variável, volume. Como existe uma grande distância entre os átomos e moléculas que compõem um gás, a força de interação entre suas partículas é muito fraca. Ou seja, foi o que eu falei, elas estão em constante movimento. Diferente do sólido, que as partículas estão intrinsecamente agarradas, unidas entre as outras. No gasoso, não, elas estão sempre em movimento. Por isso, os gases não possuem forma definida e ocupam todo o espaço onde estão contidos. Além disso, eles podem ser comprimidos. Então, se eu libero um gás aqui, um gás de cianeto, que tem um cheiro adocicado. Liberei aqui. Depois de um certo tempo, quem estiver do outro lado vai conseguir sentir o cheiro. Por quê? Porque ela consegue ocupar todo o ambiente. Diferente do sólido. Se eu coloco aqui uma caneta, ela está no estado sólido, ela não vai ocupar o ambiente. Ela já tem uma forma definida. Segunda variável, a pressão. As partículas que compõem um gás exercem força sobre as paredes de um recipiente. A medida dessa força por unidade de área representa a pressão do gás. A pressão de um gás está relacionada com o valor médio da velocidade das moléculas que o compõem.
Dessa forma, temos uma ligação entre uma grandeza macroscópica, que é a pressão, com uma microscópica, que é a velocidade. Então, a pressão é a força que aquele gás faz em uma determinada área, em um determinado pedaço de alguma coisa. Por exemplo, quando enchemos uma bexiga, a gente começa a jogar um gás ali dentro, que na maioria é nitrogênio e dióxido de carbono, que é o que expelimos quando estamos respirando. A gente vai enchendo, vai pressionando o balão, vai pressionando, vai criando uma pressão, uma força. É como se as partículas estivessem empurrando, botando força na parede do balão. Chega um momento que se eu forçar tanto, encher tanto aquele balão, ele vai estourar. Por quê? Porque não aguentou a pressão. Então, pressão nada mais é do que a força aplicada sobre as paredes do recipiente, certo? E por fim, a temperatura. A temperatura de um gás representa a medida do grau de agitação das moléculas. Dessa forma, a energia cinética média de translação das moléculas de um gás é calculada através da medida da sua temperatura. Utilizamos a escala absoluta para indicar o valor da temperatura de um gás, ou seja, a temperatura é expressa na escala Kelvin. Então, a temperatura, como a gente já vem estudando, mede o nível de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior a agitação. Quanto menor a temperatura, menor a agitação. Então, um gás ele já vai ter um grau de agitação alto, né? Porque as moléculas estão movimentando o tempo todo. Diferente, por exemplo, do sólido. Então, aqui tem uma representação aqui das moléculas. Perceba que as partículas aqui, se eu analisar o volume, o espaço que ela está ocupando nesse recipiente é o volume, a pressão que ela faz nas paredes do recipiente é a pressão, e o nível de agitação é a temperatura. Está aí as três variáveis. Vocês vão ver que algumas questões vai trazer uma coisa chamada de condições normais de temperatura e pressão, ou simplesmente CNTP. O que é isso? As condições normais de temperatura e pressão foram estabelecidas pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, para padronizar a circunstância em que investiga os processos químicos, permitindo que sejam feitas comparações nos mais diversos contextos. Assim, em 1997, adotaram-se como padrões os seguintes valores. Para a temperatura, qual é o padrão da temperatura? 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. Isso aí a gente já viu lá em conversão. E a pressão? 1 atm corresponde a 10 elevado a 5 Pascal. Eu acredito que, não sei se vocês chegaram a trabalhar no primeiro ano com pressão, mas uma das formas de se medir pressão é utilizar o atm, que é uma atmosfera, ou Pascal, ou miligramas de mercúrio. Mas vamos nos atentar aqui que todos os cálculos eu vou utilizar sempre o atm, para facilitar para vocês. Melhor do que converter para o Pascal. Agora, a temperatura a gente vai utilizar em Kelvin, que é a temperatura oficial e que está sendo utilizada. Então, se falar em CNTP, eu vou ter a temperatura de 0 graus Celsius correspondente a 273 Kelvin e um atm correspondente a 10 elevado a 5 Pascal. Bem, se eu tenho um gás e se eu falo que esse gás tem variáveis, que são volume, pressão, temperatura, eu posso ter transformações gasosas. Por exemplo, se eu pego uma seringa, boto a ponta do dedo na seringa e pressiono o êmbolo, eu comprimo aquele ar, eu estou mexendo, por exemplo, na pressão e no volume. Então, quando eu mexo com variáveis, eu tenho o quê? Transformações gasosas. Ou seja, são aquelas que consideram uma determinada massa fixa de um gás ideal em um sistema fechado, para observar como as variáveis de estados dos gases, que é pressão, volume e temperatura, se relacionam. Esse processo é feito por manter constante uma dessas variáveis, enquanto se observa como ocorre a variação das outras. Existem 3 tipos de transformações gasosas, que ocorrem quando a temperatura permanece constante, quando a pressão permanece constante e quando o volume permanece constante. E vamos ver as 3. E também vamos ver quando nenhum dos 3 permanece constante. Tá? São algumas fórmulas que vocês vão ter que gravar essas fórmulas. Não é difícil, mas depende que vocês façam o quê? Um estudo aprofundado e faça exercício. Bem, primeira transformação. Transformação isotérmica, ou lei de Boyle-Mariotte. Essa palavra vem do grego iso, que significa igual, e termo, que significa calor. Ou seja, é uma transformação gasosa que ocorre com a temperatura constante, enquanto outras variáveis, pressão e volume, varia. Ou seja, se eu estou falando de
transformação isotérmica, eu estou falando que na minha transformação, o que era início, a temperatura inicial vai ser igual à temperatura final. Não houve mudança. O que vai mudar é o volume e a pressão. Os cientistas que estudaram a transformação isotérmica foram Robert Boyle e Edmund Mariotti. E por isso as observações desses estudiosos foram enunciadas em uma lei chamada de Lei de Boyle-Mariotti, que diz o seguinte: com a temperatura sendo mantida constante, a massa de determinado gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Isso quer dizer que, se aumentarmos a pressão sobre um gás, o seu volume diminuirá e vice-versa. Deixa eu mostrar aqui uma imagem. Então, vamos ver aqui. Ó. Aqui eu tenho, inicialmente, um gás que ocupava esse volume aqui. Ó. Quando eu aumentei o volume, perceba que eu diminuí a pressão. Ou seja, eles são inversamente proporcional. À medida que um aumenta, o outro vai diminuir, certo? A mesma coisa, se eu aumentasse mais o volume, mais a pressão iria ser diminuída. E qual é a fórmula que eu vou calcular uma transformação isotérmica? A fórmula é o seguinte: pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. E isso daqui vai dar uma constante. Eu vou mostrar na prática como se usa essa fórmula. Antes eu quero mostrar para vocês o gráfico. Como é o gráfico de uma transformação isotérmica? O gráfico é uma hipérbole aqui, ó. Ela desce. Por quê? À medida que um aumenta, já que a pressão aumenta, o meu volume vai diminuir. Se o volume diminuir, a pressão vai aumentar e assim sucessivamente. Respondendo agora uma questão. Um gás contido em um recipiente com volume inicial de 5 litros tem sua pressão modificada de 4 para 10 atm. Sabendo que não houve mudança de temperatura, então se não houve mudança de temperatura, transformação isotérmica. Determine o novo volume ocupado pelo gás. O que eu tenho? Eu tenho um volume inicial igual a 5 litros. Eu tenho uma pressão inicial igual a 4 atm. Eu tenho uma pressão final, P2, igual a 10 atm. Ele me pergunta, então, qual é o volume final. Sempre que eu falar de inicial, é o 1. Sempre que eu falar de final, é o 2. Jogando na fórmula, ó. P1V1 igual a P2V2. Lembrando lá da fórmula, o que aconteceu? Ó? A pressão foi de 4 para 10. A pressão aumentou. Logo, o volume vai diminuir. A minha resposta aqui tem que ser menor do que 5. Porque se não for, está errado. Alguma coisa que eu fiz. Substituindo os valores. Qual era a pressão inicial? 4. Qual era o volume inicial? 5. Qual foi a pressão final? 10. Qual o volume final? Não sei. 4 vezes 5, 20. 10 vezes V2, 10 V2. Equação de primeiro grau. Eu tenho que V2 é igual a 20 dividido por 10. V2 é igual a 2 litros. Perceba que o volume diminuiu conforme o esperado. Então, o meu V2 aqui, o volume final foi de 2 litros. E é bem lógico. Se eu aumentei a pressão, é porque eu diminuí o volume dele. Então, o volume foi para 2 litros. Agora, transformação isométrica ou isocórica, chamada também de lei de Charles. Conforme já dito, iso significa igual, coros é volume. Ou seja, a palavra isocórica refere-se a uma transformação gasosa que ocorre com volume constante, enquanto outras variáveis, temperatura e pressão, varia. A lei de Charles diz o seguinte: com o volume sendo mantido constante, a pressão exercida pela massa de um determinado gás é diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. O que significa dizer diretamente proporcional? A gente viu que na isotérmica eles eram inversamente proporcional. Se um aumentava, o outro diminuía. Diretamente proporcional é afirmar que se um aumentar, o outro consecutivamente também vai aumentar. Se um diminuir, o outro consecutivamente também vai diminuir. Então, isso quer dizer que se aumentar a temperatura do sistema, a pressão exercida pelo gás também aumentará e vice-versa. Ou seja, ó, perceba que o volume aqui não foi alterado.
O mesmo volume que eu tenho aqui também. O que aumentou? Aumentou a temperatura. Se aumentou a temperatura, aumentou o grau de agitação das moléculas. Se as moléculas se agitam mais, óbvio que elas vão fazer mais pressão na parede. E se eu diminuir a temperatura? Vou diminuir também a pressão. Qual é a fórmula? A fórmula que eu vou usar é essa daqui, ó, que a pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final dividido pela temperatura final. E isso sempre vai ser uma constante. O gráfico é uma reta ascendente, é uma reta que vai subir, porque se um aumenta, a temperatura aumentou, lógico que a pressão vai aumentar também. Vamos ver uma questão. Um gás ocupa um recipiente com volume fixo de 10 litros, então já falou que o volume é fixo, não muda. Inicialmente, o gás estava a uma temperatura de 0 graus Celsius e com pressão de 2 atm. Sabendo que após uma mudança de temperatura, o gás estava com a pressão de 5 atm, determine o valor da temperatura alcançada por esse gás. Já pela fórmula, você nem resolveu, já sei o quê? A pressão era 2, passou para 5, aumentou. Logo, a temperatura também vai ter que aumentar. Mas aqui vocês têm que tomar um cuidado. A temperatura aqui nessa questão foi dado em Celsius. Vocês vão ter que converter ela para Kelvin. Bora lá. Então, temperatura inicial é igual a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius é a mesma coisa que, lá na CNTP, 273 Kelvin. Aqui fala que a pressão inicial era de 2 atm, a pressão final era de 5 atm e pergunta qual era a temperatura final. Jogando na fórmula, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Qual é a pressão inicial? 2. Qual era a temperatura inicial? 273 igual a. Qual a pressão final? 5. Qual a temperatura final? Não sei. Toda vez que eu tenho essa equação aqui de primeiro grau com denominador com fração, é só eu multiplicar inversamente, ó. Esse vezes esse, 2 vezes T2 vai dar 2T2. 273 vezes 5 vai dar 1.365. T2 é igual a 1.365 dividido por 2. Temperatura final é igual a 682,5 Kelvin. Então, essa foi a temperatura final. Se eu quiser transformar ela para Celsius, o que eu faço? Uso a fórmula. Pego aqui 682,5 e tiro 0,5 menos 273, que é a mesma coisa aqui, 409,5 graus Celsius. Mas eu não preciso fazer essa conversão, não. O importante é eu achar isso daqui, tá? Agora, lembrando que quando está aqui, eu tenho que converter para graus Kelvin. Qual é a fórmula? Temperatura em Kelvin, já que eu estou querendo achar Kelvin, é a temperatura em Celsius mais 273. Essa sempre vai ser a fórmula. Ali eu já fiz direto, porque aqui era 0, 0 com 273 vai dar 273. Essa é a minha transformação isocórica ou isométrica. Agora a gente vai ver a transformação isobárica, onde a pressão que é constante. Essa transformação também é chamada de Lei de Charles e Gay-Lussac. Essa palavra vem do grego iso, que significa igual, e baros, que é pressão. Ou seja, é uma transformação gasosa que ocorre com a pressão constante, enquanto as outras variáveis, temperatura e volume, variam. Os cientistas que estudaram a transformação isobárica foram Joseph Louis Gay-Lussac e Jacques Alexandre César Charles. Por isso, as observações dele foram enunciadas em uma lei chamada de Lei Charles e Gay-Lussac, que diz o seguinte: com a pressão sendo mantida constante, a massa de determinado gás ocupa um volume diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. Isso quer dizer que, se aumentarmos a temperatura do sistema, o volume ocupado pelo gás também aumentará, ou seja, ele expandir-se-á. Por outro lado, com a diminuição da temperatura, o gás contrair-se-á. Ou seja, quando eu aumento a temperatura, automaticamente o volume vai aumentar. Quando eu diminuo a temperatura, automaticamente o volume vai diminuir. Vamos ver a representação dessa lei. Aqui eu tenho
um dado volume, perceba que a pressão aqui, ó, medido por essa escala aqui de mercúrio, não alterou, continua igual. O que está alterando aqui é a temperatura. A temperatura aqui, como estava baixa aqui, era o nível de agitação das moléculas, aumentei a temperatura, as moléculas começaram a se agitar mais, logo aumentei o volume. Fórmula para calcular. Volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume, faltou o símbolozinho de igual, é igual ao volume final dividido pela temperatura final, que é igual a uma constante. Gráfico também é uma reta ascendente, né? Uma função de primeiro grau. E eu tenho que, à medida que um aumenta, o outro também vai aumentar. Então, vamos ver agora essa questão. Um determinado gás mantém a mesma pressão, mesmo sofrendo variação de temperatura e de pressão. Não, ficou errado. Variação de temperatura e de volume. Sabendo que, inicialmente, o volume do gás era de 10 litros a uma dada temperatura e que, após o aumento dessa temperatura, que chegou a 100 graus, o volume do gás era de 25 litros, determine a temperatura inicial desse gás. Essa questão precisa ter uma análise mais aprofundada, para vocês não errarem. Aqui fala que tinha um gás que tinha um volume inicial de 10 litros. E que ele sofreu uma variação de temperatura, chegando a um volume final de 25 litros. Fala que tem uma temperatura de 100 graus. Agora, essa temperatura de 100 graus é a temperatura inicial ou a temperatura final? Bem, aqui fala que ele chegou a 100 graus e ocupou, então, o volume de 25. Então, isso é a temperatura final, 100 graus Celsius. Que ele está pedindo é a temperatura inicial. Como está aqui em graus Celsius, eu vou ter que converter para Kelvin. Fórmula de Kelvin, TK igual a TC mais 273. TK é igual. Qual a temperatura em Celsius que tem ali? 100 mais 273 vai dar 373. Jogando agora aqui na fórmula. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Deixa eu apagar aqui para vocês não confundirem. Sobre T2. Qual o volume inicial? 10. Temperatura inicial? Não sei. Volume final? 25. Temperatura final? 373 Kelvin. Passando agora multiplicando, ó, esse por esse e esse por esse, T1 vezes 25 vai dar 25 T1. 373 vezes 10 vai dar 3.730. T1 é igual a 3.730 dividido por 25, que vai dar T1 é igual a 149,2 Kelvin. Essa foi a minha temperatura inicial. Aí, só relembrando que eu pego, transformo a temperatura em Kelvin, para depois usar na minha fórmula. Bem, vocês vão ouvir falar muito em alguns tipos de gases. Gás ideal, gás perfeito, gás real. O que é isso? É um gás diferente? Não. Vamos pensar o seguinte: gás ideal é aquele que possui propriedades inexistentes dos gases naturais, sempre confirmadores da teoria cinética dos gases. Além disso, não existe nenhum gás ideal, sendo esses gases irreais ou não existentes na natureza. É aquele gás que seria perfeito para se trabalhar. A gente está fazendo essas contas aí pensando em um gás, só que existe diversos fatores que vai alterar, que podem alterar o resultado. Então, o que nós temos mesmo é o gás real. É aquele que encontramos na natureza, ou seja, os gases comuns aos quais podemos a qualquer momento nos deparar com a amostra real. Então, o gás ideal é aquele que eu queria utilizar porque tudo iria dar certo. O gás real é o que a gente tem. Porém, nas questões a gente vai fazer usando o gás perfeito. É aquele que tem suas características próximas ao gás ideal. Porém, tal fato se dá através de processos não naturais, sendo assim o mais próximo possível em contemplar a teoria cinética dos gases. Ou seja, o gás perfeito seria um gás real que eu levo para o laboratório, que eu consigo controlar as condições, fazendo com que ele se aproxime de um gás ideal.
Por que eu estou falando isso daqui? Porque vai ter muita questão que vai falar um gás ideal, um gás perfeito, para vocês não se confundirem e entenderem o que é. Lei geral do gases. Eu vou ter situações onde as três variáveis vão se modificar. Tanto o volume, quanto a pressão, quanto a temperatura. Nada vai ficar constante. E quando eu tenho isso, eu tenho a formação, então, da lei geral dos gases, que é dado por essa fórmula. Pressão inicial vezes volume inicial pela temperatura inicial, igual a pressão final vezes volume final, dividido pela temperatura final. E tudo isso vai dar uma constante. Bora ver na prática como a gente se aplica isso daqui, ó. Um cilindro com dilatação térmica desprezível possui volume de 25 litros. Nele estava contido um gás sob pressão de 4 atm e temperatura de 227 graus Celsius. Uma válvula de controle do gás do cilindro foi aberta até que a pressão do cilindro fosse de 1 atm. Verificou-se que nessa situação a temperatura do gás do cilindro era a ambiente, igual a 27 graus. Qual o volume do gás que escapou do cilindro em litros? Então, eu preciso descobrir qual foi o volume final. Então, bora lá. Eu tenho P1, V1, T1, P2, V2, T2. Qual era a pressão inicial? Pressão inicial era de 4 atm. Qual era o volume inicial? Volume de 25 litros. Qual era a temperatura inicial? 227 graus Celsius, que é a mesma coisa que 500 Kelvin. Vocês podem fazer aí a conta, aqui é para a gente acelerar. Qual é a pressão final? A pressão final foi de 1 atm. Volume final, eu não sei quem é. Temperatura final, a temperatura foi de 27 graus Celsius. 27 graus Celsius é a mesma coisa que 300 Kelvin. Agora é só jogar na fórmula. Ó. P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Qual era a pressão inicial? 4. Volume inicial, 25. Temperatura, 500. Pressão final, 1. Volume final, não sei. Temperatura final, 300. Para facilitar, ó, como eu tenho aqui numerador 00, numerador 00, eu posso cortar. Aqui agora eu tenho 4 vezes 25 vai dar 100. 100 sobre 5 é igual a 1 vezes V2 dividido por 3. Passo multiplicando inversamente. Ó. 5 vezes 1 V2 vai dar 5 V2. 100 vezes 3 vai dar 300. Então, volume final, 300 dividido por 5. Volume final, 60 litros. Agora aqui tem uma sacada, gente. Alan, o cilindro só cabe 25. Por que deu 60? Porque parte escapou. Se escapou, então ele está perguntando o que escapou. O volume final foi 60. Porém, continuou com 25 dentro do botijão. Então, o que escapou é 60 menos 25, 35 litros é a resposta. Se perguntasse qual era o volume final, a resposta seria essa daqui. Como está perguntando o que escapou, eu tiro o que continuou e falo só o que escapou para o meio. Bem, outra coisa, gente, que vocês vão trabalhar muito na química, mas que eu preciso falar para vocês um pouco aqui, é sobre a hipótese de Avogadro e o conceito de mol. Mol é a unidade de grandeza da quantidade de matéria. A massa de um mol de substância tem o nome de massa molar e é expressa em gramas por mol. Então, mol, quando eu falo de mol, eu estou falando de uma quantidade de alguma coisa. Um mol de átomo é uma quantidade de átomos. Um mol de molécula é uma quantidade de molécula. E qual é essa quantidade? É essa daqui, ó, 6,03 vezes 10 elevado a 23. Então, se eu falo que é um mol de átomos, eu tenho 6,023 vezes 10 elevado a 23 átomos. Por que eu vou
Qual a importância de eu saber disso? Para vocês entenderem que a gente vai trabalhar um mol de gás. Se eu falo um mol de determinado gás, eu estou falando que tem 6,023 vezes 10 elevado a 23 moléculas daquele gás. E como é que eu acho o número de mols? O mol é dado pela massa dividido pela massa molar. Por exemplo, qual a massa molar de CO2 e de H2O? Eu vou ter que descobrir primeiro a massa atômica. Analisando lá, eu vou ver que a massa atômica do carbono é 12, a massa atômica do oxigênio é 16 e a massa atômica do hidrogênio é 1. Então, nesse daqui, ó, eu tenho um carbono, então eu tenho 12, mais eu tenho 2 oxigênio, 16 mais 16, que vai dar 16 com 16, 32. 32 com 12, 44. Ou seja, se eu tenho 44 gramas de CO2, eu tenho aqui total de 1 mol. E da água? A água tem 2 hidrogênio, 1 mais 1 oxigênio, mais 16. Ou seja, 16 gramas. Então, em 16 gramas de H2O, eu tenho 1 mol. Isso daqui vocês vão estudar muito na química, gente. Eu estou fazendo de uma forma bem simplificada para vocês entenderem, porque eu vou trabalhar agora uma fórmula que usa o número de mols. Então, eu quero que vocês entendam de onde vem isso daí. Por que eu vou usar esse número de mols? Em uma equação chamada de equação de Clapeyron. Nessa equação, relaciona as variáveis de estado do gás com a quantidade de partículas que o compõem. Lá até então eu estou falando que teve um volume, uma pressão, uma temperatura que variou. Nesse daqui eu posso falar para vocês sobre uma quantidade de moléculas de um determinado gás e perguntar qual o volume dele se tiver em uma pressão e em uma dada temperatura. E qual é a fórmula? A fórmula é que a pressão vezes o volume é igual o número de mols vezes a R, que representa a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Esse R sempre vai valer 0,082 a atmosfera por litro por mol por Kelvin. E o volume ocupado por um gás perfeito em condições normais é de 22,4 litros por mol. Vamos entender numa questão como isso daqui vai ficar. Determine em graus Celsius a temperatura de 2 mol de um gás perfeito que está no interior de um recipiente de 40 litros de capacidade sobre a pressão de 1,4 atm, dado R que é igual a 0,082. Então ele está perguntando a temperatura. Então eu tenho que pressão, a equação de Clapeyron, pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes constante vezes temperatura. Qual é a pressão aqui? Aqui está falando que a pressão é de 1,64 atm. 1,64 vezes. Qual o volume? O volume aqui está dizendo que é de 40. Quantos mols eu tenho? Eu tenho 2 mol. Qual é a constante? 0,082. E a temperatura que ele está pedindo. Multiplicando aqui agora. 1,64 vezes 40 vai dar 65,6. 2 vezes 0,082 vai dar 0,164 temperatura. Para me descobrir a temperatura agora é só pegar temperatura igual 65,6 dividido por 0,164, que vai dar 65,6 dividido por 0,164, temperatura igual a 400. 400 o que, Alan? Kelvin. Quando eu falo com gás, sempre a temperatura vai estar em Kelvin. Ele quer a temperatura em Celsius. O que eu faço? Temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Temperatura em Celsius é igual a 400 menos 273. Temperatura em Celsius é igual a 400 menos 273 é igual a 127 graus Celsius. É a minha resposta final. Bem, por fim, vamos ver agora sobre a mistura de gases. O que acontece quando eu tenho um gás sobre uma determinada pressão e junto ele, ou um determinado volume, com um outro gás?
Em uma mistura gasosa, a pressão parcial de cada componente independe da pressão dos demais e é proporcional à porcentagem de suas partículas em relação ao total delas. Então, a pressão média vezes o volume médio, dividido pela constante vezes a temperatura média, é dado como sendo uma somatória de todas essas informações de cada um dos gases. Como assim? Vamos imaginar aqui, ó, gente. Eu tenho um determinado gás nessa A aqui, e aqui eu tenho um aqui em B. Aqui está numa pressão muito forte, aqui está numa pressão mais lenta. Se eu abrir essa torneirazinha aqui, as pressões vão se igualar. Vai ter uma pressão média, um volume médio e uma temperatura média. E como é que eu chego a isso? Somando as equações de cada um. Vamos ver uma questão, para ficar mais fácil. Vamos ver agora essa questão aqui, ó, gente. Um balão A contém certa quantidade de gás perfeito A sob pressão de 2 atm. E o balão B, outra quantidade de gás perfeito B sob pressão de 3 atm. Ambos da mesma temperatura. Sabendo que o balão A possui o triplo da capacidade do balão B, calcule a pressão da mistura pouco depois de aberta a torneira que separa os dois gases, supondo que não houve variação na temperatura. Ou seja, vamos botar aqui as informações que eu tenho. Eu vou ter, ó, pressão em A, pressão em B, volume em A, volume em B, temperatura de A, temperatura de B. E por fim eu vou ter o volume médio, a pressão média e a temperatura média. Pressão em A. A pressão em A fala que ele estava sobre 2 atm. 2 atm. Pressão em B, 3 atm. Volume de A, ele não fala nem o volume de A, nem o volume de B. Porém, ele fala que A tinha 3 vezes o volume de B. Então, vou dizer que é 3V e aqui que é V. As temperaturas, ele fala que não houve mudança. Então, nos 3, a temperatura vai ser igual. Qual é o volume médio? Qual foi o volume final? Se eu tenho um tinha 3 e o outro tinha 1, eu tenho o volume aqui de 4V. Qual era a pressão média? A pressão média é quem ele está perguntando. E o aqui, como eu vou usar, o R vale sempre 0,082. Jogando na fórmula, ó. PM, VM sobre R vezes TM é igual a P de A, V de A sobre R vezes T de A, mais P de B vezes V de B sobre R vezes T de B. Qual é a pressão média? É quem eu estou procurando. Qual é o volume médio? 4V. Qual é o R? 0,082. Eu não vou colocar, vou botar só R para facilitar para vocês, para a gente não ficar repetindo ele. R vezes a temperatura, que é igual para todos. Pressão de A era 2. Volume de A aqui é 3V. Temperatura de A, R, que é igual, temperatura é igual para todos. Mais, pressão de B é 3 atm. Volume de B é só V, dividido por R vezes a temperatura, que é igual. Aqui não tem nada que eu possa fazer, vou repetir. P de M vezes 4V é igual a R vezes T. Aqui agora, 2 vezes 3V vai dar 6V. Mais 3 vezes V, 3V. E aqui embaixo eu repito, RT sobre RT. Aqui agora, lado de cá, vou continuar sem poder fazer nada. Ó. PM vezes 4V é igual a RT. Isso aqui vai dar 3V com 6V com 3V vai dar 9V. Aqui embaixo, RT. Na soma, eu repito o numerador. Então, aqui vai ficar RT. RT de um lado, RT do outro, eu posso cortá-los. Aqui agora eu tenho V de um lado e o V do outro também multiplicando. Eu corto também. O que eu cheguei aqui agora? Eu cheguei à seguinte relação, que 4PM é igual a 9. Logo, PM é igual a 9 dividido por 4, que vai dar 2
2,25 atm. Então, a pressão média é de 2,25 atm. Essa é a minha resposta. Dúvida? Reassista essa parte do vídeo de novo, viu? Ela é um pouco complicada, mas é só substituir na fórmula. E aqui eu usei alguns macetes de matemática para diminuir o espaço aqui. Porém, se vocês quiserem, vocês podem resolver ela completinha. E que alguém também quiser, me chama que eu mando para vocês ela toda respondida no papel, sem passar nenhuma fase aqui. Que teve algumas fases que eu fui passando, fui simplificando para facilitar. Tá bom? Bem, galera, é isso. Nossa aula de hoje foi um pouquinho extensa, muito cálculo, muitas fórmulas, mas é isso aí. É aprender a saber quando usar cada fórmula, o que é cada transformação e qual a importância delas. Respondam à atividade que está no PDF. Se possivelmente, se tiverem dúvidas, me chama que eu vou tirar para vocês todas as dúvidas, tá bom? Então é isso, galera. Até a próxima. Boa sorte aí, boa aula.